Sabe o motivo dos seus pensamentos ruins? Você não acredita em você mesmo. E quando nós não acreditamos em nós mesmos, nós não temos forças para conquistar os nossos sonhos. Porque se nem você consegue ter força para ir atrás daquilo que você acredita, como você pode esperar que apareça uma pessoa mágica na sua vida? Porque todo mundo sonha com uma fórmula mágica. Vai aparecer alguém na minha vida que vai me oferecer um emprego e eu vou me dar bem. Todo mundo pensa isso. O grande problema das pessoas é que elas não acreditam em si próprias. E não há incredulidade maior do que não acreditar na capacidade que recebemos de Deus para nos unirmos ao Senhor e conquistar os nossos sonhos. Deus, Ele não fez você para que você seja um instrumento de dor, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste e depressiva com pensamentos suicidas que só reclama da vida. Tudo isso que está no seu coração é uma chaga maligna que Satanás colocou em você ao longo de todos esses meses, semanas e anos que você tem vivido longe do conhecimento da palavra de Deus. Olha o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, porque aquilo que sai da boca, ela vem de dentro do coração. Você consegue entender quão profunda é essa palavra, meu amigo e minha amiga? A sua boca está contaminada. Você usa a sua boca para palavrão, para fofoca, para falar safadeza, para reclamar da vida, para xingar, para brigar. A sua boca é um instrumento incendiado pelo inferno. A sua boca contamina a tua alma, a tua vida. E cada vez que você murmura, cada vez que você reclama, cada vez que você fala imoralidade sexual, vaidade, fofoca, brincadeiras inúteis, você abre a tua boca, contamina a tua alma e o diabo tira as tuas forças. Você é visto como uma pessoa imatura, uma pessoa que não tem maturidade para viver, uma pessoa que esperneia, chora, bate o pezinho quando as coisas não dão certo. Mãe, a culpa é da mamãe, a culpa é do papai, a culpa é do meu filho. Você é o tipo de pessoa imatura que só usa a sua boca para contaminar a sua própria vida. É o caso daquela pessoa que não faz nada, mas a culpa da derrota dela, porque o meu vizinho me inveja. Porque não apareceu alguém importante na minha vida para me ajudar. Porque eu não tive oportunidade na vida. Se eu tivesse nascido rico. Se. É o tipo da pessoa fracassada. A pessoa que nasceu para perder. A pessoa que crê que a derrota dela é culpa do próximo. A derrota dela não é culpa dela. Ela é tão incompetente que ela transfere a responsabilidade pessoal dela, que Deus deu para ela, o livre-arbítrio, para que ela pudesse fazer as suas próprias escolhas nessa vida. Ela culpa a pessoa. Não, isso não aconteceu na minha vida por causa disso. Não, isso não aconteceu na minha vida por causa daquilo. Ela nunca olha para si própria e diz, realmente eu tenho que mudar. Ela não olha para ela e nunca diz. Ela sempre olha para ela e diz, não, vai aparecer alguma coisa. O problema são os outros. E ela contamina a própria alma dela cada dia com reclamações, com pensamentos depreciativos, pensamentos malignos, pensamentos de derrota, ansiedade, angústia, tristeza, depressão, infelicidade. Ela nunca olha para si própria e diz, realmente o que esse homem está pregando é verdade. Eu preciso mudar a minha vida porque eu não quero nada com a vida. Eu não quero ler a Bíblia,
Eu não quero obedecer a Deus, eu não quero abandonar o pecado, eu não quero nada. O que eu quero é fazer nada. É dormir, descansar, brincar, contar piada, postar foto em rede social e ficar o dia inteiro com o celular na mão. É isso que eu quero para minha vida. Você consegue enxergar que você tem sido um vagabundo diante dos olhos de Deus? Você consegue enxergar que você tem sido uma vagabunda diante dos olhos de Deus? Algumas pessoas dizem assim: ô irmão, mas essa palavra é muito forte, porque vagabundo é palavrão. É o tipo de pessoa que não tem nem a capacidade de abrir o dicionário português e estudar o significado da palavra. É tão vagabundo, mas tão vagabundo, que a principal característica do vagabundo é emitir opinião sem saber o que está falando. Ele não estuda, ele não trabalha. E se trabalha, ele vai de corpo presente, que a alma dele está longe, ele só pensa no dinheiro. Não tem maturidade no trabalho, vive com risco de ser mandado embora, porque sabe que é incompetente. E a incompetência dele vai se perpetuando ao longo da vida. Ele crê que o problema são os outros. O problema nunca é ele. Ah, mas estão falando mal de mim no trabalho. Ah, mas estão não sei o quê. Ah, mas estão não sei o que lá. Meu amigo, experimente agir de forma íntegra e reta, como um tal de Jesus. Você conhece Jesus? Jesus simplesmente é o Filho de Deus. Ele nos ensinou que nós temos que obedecer a Bíblia, você sabia? E você já parou para ler a Bíblia? Como é maravilhosa a palavra de Deus! Ela nos ensina a ser inteligentes, sábios, sensatos, íntegros, retos, justos, verdadeiros, corretos. Nos ensina a ser homem. Nos ensina a ser mulher. E não essa caricatura humana que você é. Porque você é uma vergonha. Os prazeres da tua vida estão na imoralidade sexual, na pornografia, na safadeza, na brincadeira, na imaturidade, na vaidade, nas redes sociais. Deus te criou para isso, meu amigo. Se você está nas mãos do diabo, você é um escravo das redes sociais. Você é um escravo da fofoca. Você é um escravo do homossexualismo, do ciúme, da inveja, da ganância, do ódio, da vingança, do cigarro, da cachaça, da maconha. Você consegue entender? Um escravo do adultério. Não sabe cuidar da própria casa. Não sabe educar o filho. Não sabe educar a filha. Não sabe educar a esposa. A esposa, em vez de educar o marido e o marido educar a esposa, é um puxando faca pro outro, é um reclamando com o outro, é um xingando o outro. Tô falando com alguém aqui que tá me ouvindo? Será que tem alguém aqui que tá se identificando com essa mensagem? É, meu amigo, eu tenho certeza que quase todos vocês estão identificados com essa mensagem, porque essa é a realidade da casa de uma pessoa que não tem Deus em sua vida. Essa é a realidade da vida de uma pessoa que não tem Deus em sua vida. Jesus nos ensinou que o que contamina o homem não é o que entra na boca. Tem muita gente preocupada: eu vou lavar a mão aqui para comer porque eu não quero me sujar. É claro que nós temos que lavar a mão. Eu não estou mandando você ser porco. Pelo amor de Deus. Não venha deturpar a minha mensagem. Não venha ser um instrumento nas mãos de Satanás com a sua burrice. Porque Satanás é ignorante, é burro, é idiota, é um trouxa. Ele sempre faz você prestar atenção em coisas que não fazem sentido. Ele ilude o ser humano o tempo inteiro. Aí a pessoa ouve a mensagem: não, eu não vou mais limpar a mão antes de comer. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que você deveria se preocupar muito mais com aquilo que sai da sua boca do que em lavar as mãos antes de comer. Porque foi isso que Jesus ensinou. Mas tem gente que não quer saber nem de lavar a mão antes de comer. Tem gente que não se preocupa com o que sai pela boca. No livro de Provérbios ensina: as palavras têm poder para dar vida e morte. Tão poderosa é a palavra. E como você tem usado a palavra na sua vida? Para fofocar? Para mentir? Para enganar as pessoas? Para armar iniquidade? Para armar laços? Para falar imoralidade sexual? Para falar de vaidade, de dinheiro, de ganância? Perceba que a sua boca, ela é um instrumento incendiado pelo inferno, como ensina o livro de Tiago. Leia o livro de Tiago, são 5 capítulos, e você vai entender o que eu estou falando. Então nós estamos vivendo dias em que as pessoas
não apenas não se preocupam com Deus, como não têm nem noção de que o que sai da boca delas contamina a sua alma e as aprisiona nas mãos de Satanás para que elas sejam derrotadas e não consigam conquistar os seus sonhos. Todos os dias eu escuto pessoas dizendo para mim: você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. Não, você não é bom o suficiente. Não, você não vai conseguir. Você pensa que você é bom, mas você não é bom. Todo dia eu escuto isso. E eu sei que eu sou bom. Sabe por que eu sei que eu sou bom? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, você pode observar a Bíblia, a história de José, a história de Davi, a história de Jesus. Todos eles venceram. Todos eles derrubaram gigantes. Eu acho muito engraçado quando alguém fala assim: ah, mas Jesus foi crucificado, ele morreu. Não, meu amigo, ele não morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. Ai, meu Deus. Quem foi que disse que Jesus morreu? Quem foi que disse que Jesus morreu, meu querido? Quem vai morrer é você que vai para o inferno no pecado. Você vai morrer por toda a eternidade. Porque a tua alma vai apodrecer, a tua carne vai apodrecer nessa terra, você não vai ressuscitar. E a tua alma vai perecer no inferno, no sofrimento eterno, porque você nunca quis obedecer ao Deus da Bíblia. Você nunca quis obedecer o que a palavra de Deus manda. Você nunca se preocupou em ser uma pessoa de caráter. Você nunca se preocupou em ler a palavra de Deus e se afastar do pecado. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, você vai ver que Deus odeia o pecado e que ele disse que aqueles que cometem aqueles pecados que estão escritos ali em Gálatas 5, 19 e 21, eles morrerão no inferno. Uma desgraça vai acontecer sobre a vida das pessoas que estão no pecado. 100 pessoas morrem por minuto no Brasil. Você sabia disso? O próximo pode ser você. O próximo pode ser seu pai, a sua mãe. Você já imaginou? Eu conheço gente que gostaria de ter a oportunidade que muitas pessoas têm. E tem muita gente com a oportunidade de estudar e de trabalhar e que não quer nada com a vida. E o tempo inteiro nós observamos nos jornais, na televisão, que as pessoas estão morrendo, meu amigo. A morte não respeita a idade. Ah, mas eu só tenho 7 anos. Sou muito novo para servir a Jesus. Mas já está se masturbando. Já está pensando em safadeza. Ah, mas eu só tenho 13 anos. Mas já está se masturbando. Já está falando palavrão. Já está fofocando. Já tá sendo ganancioso, querendo celular. Essas mães que ficam comprando celular para dar para filho, em vez de comprar uma Bíblia, em vez de ser exemplo na própria casa, não. É uma mãe noveleira, uma velha vagabunda, que não faz nada da vida e fica o dia inteiro à toa, que não sabe nem educar o próprio filho. Aí o filho cresce ímpio, se mistura com bandido, que você pensa que bandido é pobre? Tem bandido rico e tem bandido pobre, você sabia disso? Pois é, meu amigo, o bandido pobre tá na rua assaltando, mas o bandido rico, ele tá maquinando projetos para desviar dinheiro. E eu conheço muita gente que trabalha em banco, que desvia dinheiro, e são pessoas que pensam que não estão sendo vistas. Você sabia disso, meu amigo? É o caráter. A grande questão é que você nunca se preocupou em ter o caráter de Cristo. E é aí que eu queria chegar. Qual foi o dia que você abriu a Bíblia, olhando para a Bíblia e dizendo: nossa, porque eu sou assim, meu amigo. Eu sou assim. Eu olho para a Bíblia e eu tenho vergonha do que eu sou. Eu tenho vergonha do que eu sou. Por isso eu oro todo dia, por isso eu prego todo dia, várias vezes ao dia, para que eu possa ser moldado conforme o caráter de Cristo. Porque eu tenho um desejo muito grande no meu coração de moldar o meu caráter e ser parecido com o que Jesus era. E eu quero que você também, que está me ouvindo, você seja parecido com Cristo, porque você vai ser uma pessoa transparente, uma pessoa rica espiritualmente, uma pessoa de luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que caminha comigo não andará em trevas. Então nós temos muito a pregar. A Bíblia, ela é extremamente grossa, é um livro grande. E eu já li a Bíblia mais de 15, 20 vezes. E as pessoas dizem: nossa, irmão, como você lê tanto a Bíblia? Claro, eu não leio a Bíblia para dizer que eu li a Bíblia, como fazem os religiosos. Ah, eu já tentei ler a Bíblia. Não, meu amigo, eu leio a Bíblia para viver. Cada coisa que tem na minha vida, cada problema que eu tenho que passar, eu vou lá e abro. Estou passando por um problema grande. Eu tenho consciência de que os escolhidos de Deus que obedecem à palavra de Deus, eles receberão a vitória, como eu estava falando para vocês. Então o Deus que está comigo é o Deus que eu prego e que eu quero que esteja com você. Só que o Deus que está comigo, ele quer estar com você.
O grande problema é que você não quer estar com ele. Porque você não quer abandonar o pecado. Continua na masturbação, andando com pessoas que não prestam, alimentando pensamentos que não provêm de Deus. E você sabe o que eu estou falando. E aí a desgraça acontece na vida da pessoa. Ai, por que eu não consigo conquistar meus sonhos? Irmão, ora pelo meu casamento. Meu marido deu na minha cara ontem à noite, irmão. Irmão, meu marido saiu de casa. Como foi o seu casamento? Foi um casamento alicerçado na fé? Ou foi um casamento alicerçado no sexo e na beleza? No dinheiro, no interesse financeiro? Ele vai dar na tua cara, ele vai pisar em você e ainda está arriscado te matar. Porque aquilo que o homem uniu será desunido. Mas aquilo que Deus une, o homem não separa. Meu amigo, tome cuidado. E você, pastor? E você? Você achou que eu ia esquecer de você? Eu tenho uma grande palavra de Deus para você. Você já leu Isaías 9, 10 e 11? Você vai morrer, seu pilantra. Seu desgraçado, você acha que você não está sendo observado por Deus? Ah, não, Deus vai me perdoar. Não vai. Você está me ouvindo? É para você, presbítero, diácono, pastora, bispo, bispa, padre. Você que se diz líder religioso, você que diz que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, não, eu sou crente. Ah, não, eu sou católico. Você não obedece a Deus, meu amigo. Você não conhece a Bíblia, você não pratica o que a Bíblia ensina. E a Bíblia te chama de filho do diabo. Em João 8,44. Aos olhos do mundo você pode dizer que você é o que você quiser. Você pode dizer até que você é o Ayrton Senna. Ah, eu sou o Barack Obama. Ah, eu sou a Dilma Rousseff. Você pode falar que você é quem quiser. Você é maluco. Você é louca. Você é louco. Se você não obedece à Bíblia, você é um instrumento do diabo. Ficou claro? Se não ficou, abra sua Bíblia em João 8,44. Porque vós sois o filho do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E você vai morrer. O meu Deus é vivo. E ele vai te matar. Nossa, mas Deus não mata ninguém, irmão. Deus é amor. Não é assim que você aprendeu? Engano teu. Deus é justiça e retidão. Deus não ama o ser humano, meu amigo. Deus ama a justiça e a retidão. Você quer que eu te prove? Ah, irmão, como assim Deus não ama o ser humano, irmão? Aí a tua pregação tá ficando estranha. Aí a minha mente tá ficando confusa, irmão. Porque, claro, você é uma mula. Você não lê a Bíblia. Você não tem uma vida de santidade. Você não é santo como santo é aquele que te chamou. Porque se você fosse uma pessoa santa que se preocupasse em conhecer a palavra de Deus, você teria entendido que Deus, ele odeia aqueles que vivem no pecado. Por isso ele chama o pecador ao arrependimento. Arrependa-se do seu pecado, meu amigo. Eu vou te provar que Deus, ele não ama o ser humano. E que ele ama a justiça e a retidão. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 89, você vai ver que a base do trono de Deus é a justiça e retidão. A base, o alicerce. O que mantém o nome de Deus íntegro, reto e vivo é a sua estrutura. E ele disse que a estrutura de Deus, aquilo que sustenta a essência do Senhor, é a justiça e a retidão. Logo, se há injustiça e safadeza, isso não provém de Deus, e Deus não poderia ser Deus se ele fosse injusto e safado, como você é, pilantra, sem vergonha. E a maior prova de que Deus não é filho do homem para que minta é exatamente essa. O ser humano que obedece a Deus como ele manda, ele é salvo. O homem que quer ser justo e reto, se arrependendo dos seus pecados e seguindo os caminhos do Senhor, ele é salvo. Mas o homem que não quer ser justo e reto, ele é lançado no inferno. E aí eu te pergunto, se Deus ama todo ser humano, por que a grande parte dos seres humanos vão para o inferno? Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta,
E espaçoso é o caminho que conduz à perdição e o quê? E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos, olha isso, poucos são os que encontram. Poucos, os santos, os verdadeiros, os justos, os retos, os que olharam para si e sentiram nojo da sua vida, e disseram: Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser purificado pelo Espírito Santo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um instrumento na tua mão. Muitas pessoas estão no inferno, porque larga é a porta da perdição. Mateus 7, 13 e 14. Se Deus ama todo ser humano, como pode muitos deles estarem ardendo no fogo do inferno nesse momento? Deus não ama o ser humano? Que amor é esse de jogar alguém no inferno para sofrer pela eternidade? Perceba que Deus é justo. Se você quiser ser justo, Ele irá te salvar. Depende de você, depende da sua escolha. Você abandona o pecado, Deus te salva. Você permanece na mentira e Deus te lança no inferno. Por quê? Porque Ele é justo, Ele é reto. E tem muito vagabundo achando que Deus é amor. Ele não é amor, meu amigo. Essa é uma ilusão que o diabo criou, para que as pessoas creiam que elas podem viver a vida delas como elas quiserem. Egoístas, presunçosas, faladoras, fofoqueiras, sem amor ao próximo. Você já leu 2 Timóteo capítulo 3 e 2 Timóteo capítulo 4? São dias difíceis. E o exercício que eu vou deixar para você é exatamente esse. Se você se encaixa em qualquer uma daqueles adjetivos que Deus disse, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis porque as pessoas serão egoístas, mesquinhas, pilantras, tendo aparência de piedade. Preste atenção, esse é um exercício que Deus está mandando para você, meu amigo. Se você se encaixar em qualquer uma daquelas características, você está com os 2 pés no inferno. Você tem que se arrepender dessa forma que você tem vivido. Ouça essa pregação quantas vezes for necessário. Foi citado muitos versículos pelo Espírito Santo nessa pregação. E você precisa anotá-los e ler na sua Bíblia. E acreditar que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se você não acredita que essas palavras são verdade, você vai sofrer desgraças. E eu não estou falando isso para te assustar. Muitas pessoas dizem para mim: você está me assustando com as suas pregações. Eu digo: não, eu não estou te assustando. Eu só estou pregando a palavra de Deus. Romanos 6,23 ensina que o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, é porque você vai morrer se você continuar no pecado. A sua família será destruída. Deuteronômio 28 fala isso. Levítico 26. A tua família, a tua vida, seus animais, você será morto, lançado ao inferno. Você não tem noção de como Deus está irado com a sua forma de viver. Se você não se arrepender dos seus pecados, uma grande desgraça vai acontecer na sua vida. Eu chego a me arrepiar falando isso, porque é muito triste ver Deus estendendo os braços para um povo rebelde e as pessoas amando o pecado. E mais João 3, a partir do versículo 16, ensina isso. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E subsequentemente ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas o mundo amou as trevas. O mundo não quer saber de Cristo. O mundo não quer saber da fé. O mundo não quer saber de Deus. Mas eu tenho uma má notícia para você. O mundo pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E Ele vai cobrar muito caro a sua incredulidade. Ainda que você pense que você não precisa de Deus, você será cobrado por isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Romanos capítulo 14, a partir do versículo 11. Ensina que o tribunal de Cristo será terrível. Você será cobrado. Davi, no Salmo 109, ele diz: que o meu inimigo seja acusado. Você vai ser destruído. Você vai ser envergonhado. As suas orgias, suas masturbações, seu homossexualismo, suas mentiras, sua inveja, sua covardia. Tem muito covarde me ouvindo. Gente que manda mensagem para mim dizendo: irmão, você tem muita coragem de pregar a verdade. E eu digo: e você é um covarde que, em vez de pregar a verdade comigo, fica me idolatrando, fica me elogiando. Eu não quero elogio humano. Eu não obedeço a homens.
eu obedeço a Deus, como ensina Gálatas capítulo 1. Poderia falar muito mais, mas vou parando por aqui. Tenho certeza que Deus já falou o suficiente. E você que ouviu, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ensina que Deus está colocando caminhos de vida na sua frente. Mas se você não quiser se arrepender, você estará trilhando um caminho de morte. E você vai morrer quando você menos esperar. Você vai perder sua saúde, vai perder sua família, você vai perder a estrutura. Por isso, meu amigo, leia a Bíblia. Arrependa-se dos seus pecados. Eu não estou pregando religião para você. Todas as pessoas que me perguntam, irmão, qual é a sua religião? Eu bloqueio, porque eu não prego religião. Eu nunca disse para você que eu sou evangélico, nunca disse que sou católico, nunca disse que sou espírita. Todas as religiões provêm das mãos de Satanás. Mas a palavra de Deus provém de Deus. E João 8,47 ensina: quem é de Deus, e ouve o que é de Deus. Quem não é, não ouve. E eu não perco tempo com o bode do diabo, porque chegou o momento de Deus descer do céu e fazer justiça para os seus santos. E é o que eu peço com fé em nome de Jesus. Até aqui, falou o Espírito Santo. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 71 9616. Repetindo o WhatsApp, 021 981 71 9616. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.400 pregações. Nós temos também agora vídeos de pessoas possessas, vídeos de coisas sobrenaturais, para que você comece a desenvolver esse raciocínio, essa visão de fé, como ensina Hebreus 11:1, de crer naquilo que não vê, porque o mundo espiritual está influenciando a gente o tempo inteiro. Então nós colocamos diversos vídeos para que vocês comecem a amadurecer a ideia de crer naquilo que é invisível. Porque por mais que você não creia, Deus está observando o que você faz. E caso você esteja no pecado, o diabo está com as mãos nas suas costas. Acesse a nossa rádio em www.jesusnaumente.net. Passe esse áudio adiante. Tome vergonha nessa cara. Pare de pecar. Obedeça a Deus. Abra sua Bíblia. Olhe para o céu. Olhe as obras do Senhor como são lindas. As árvores, as plantas, a saúde, a vida, o ser humano. Nós temos que glorificar o nome de Deus, obedecendo ao Pai das luzes, porque assim nós envergonhamos Satanás. Essa é a única forma de você envergonhar o diabo, é obedecendo a Deus. E você, religioso mentiroso, tome cuidado, quando você menos esperar a sua desgraça. A sua desgraça, na verdade, ela já está pronta. Você está entrando por caminhos, quando você menos esperar, aquela pessoa que você sabe que está tentando te destruir, ela vai te matar. Assim Deus está te avisando. Fique na paz.